Hoje nós estamos em mais um Almodin Cast. Está acontecendo aqui no Hospital Almodin o primeiro curso de ceratocone. E eu tenho a honra de entrevistar a doutora Edna Almodin, doutor Paulo Ferrara e a doutora Jordana, que são os professores do curso. Mas eu vou deixar a doutora Edna, que é anfitriã, né, falar um pouquinho do curso e falar desses convidados tão especiais aqui hoje, né, Edna? Verdade. O Hospital Almodin fundou o EG Almodin, que é um filiado do hospital que é dedicado a cursos. E esses cursos são para levar conhecimentos aos colegas oftalmologistas. E eu tive o privilégio de fazer o primeiro curso, aliás, fica aqui em público, foi a homenagem do Hospital Almodin. Nosso primeiro curso de ceratocone foi dedicado ao Dr. Paulo Ferrara, é o primeiro professor no nosso curso. E para isso eu tive o auxílio de duas parceiras que estão comigo no curso também, junto com o Paulo desde o princípio do ano, nas plataformas, em cursos teóricos, e agora a gente está tendo o curso presencial. Nesse curso nós tivemos cirurgias ao vivo, que são demonstradas para esses colegas no telão, e temos o curso em cirurgia de olhos de porco, que é o que eles estão fazendo na sala de treinamento. A doutora Jordana e a doutora Belkis são de Goiás, que são duas colegas totalmente experientes na técnica, e sem eles três a gente talvez não conseguisse fazer um curso tão organizado. O Paulo dispensa, apresentações. Eu acho que aqui na minha região, de tantas vezes que ele esteve aqui com a gente, todo mundo já o conhece. Aliás, o Brasil inteiro já conhece o Paulo. Doutora Edna, primeiro cumprimentá-la, felicitá-la por esse empreendimento maravilhoso, que esse Hospital Almodin. Desculpa, eu tenho que me referir a isso, porque eu fiquei encantado, já tive aqui tantas vezes. Referência no Brasil, né? E chegamos aqui e encontramos esse Hospital de Primeiro Mundo, né? E junto com esse Hospital de Primeiro Mundo, você fez um curso de Primeiro Mundo também, você, a Jordana e a Belkis. Eu fui um feliz convidado, e fico muito honrado com essa distinção de ser o primeiro a ser homenageado com este curso. É um curso que eu reputo da maior importância, porque ele visa não somente atrair novos colegas para o aprendizado do ANEL, para o time do ANEL, que tem prestado tão bons serviços aos pacientes portadores de ceratocone, como também aos pacientes, estes portadores de ceratocone, que hoje estão aqui se beneficiando, porque as cirurgias são feitas gratuitamente, com o intuito de ensinar. Os pacientes estão cientes de que eles estão se entregando para profissionais habilitados e capacitados, mas objetivando o mesmo resultado, que é enxergar. Esses pacientes foram selecionados, então durante o curso são pessoas, como o senhor disse, que estão tendo a oportunidade de ter uma visão melhor, né, Edna? Isso, eu acho que um empreendimento dessa envergadura, eu não conseguiria trazer um resultado cirúrgico aos pacientes se eu não fizesse isso. O que eu sentia nos anos anteriores, Rose, é que a gente conseguia ir até os exames gratuitos, mas a gente não conseguia ir à cirurgia. Então, o Paulo nos doou 100 e poucos anéis para que a gente pudesse fazer essas cirurgias ao vivo. E a gente faz as cirurgias e isso é passado num telão para os alunos que têm o privilégio de poder estar assistindo uma cirurgia ao vivo. E, ao mesmo tempo, eles têm o privilégio de ir lá e fazer uma cirurgia no olho de porco. Então, nós temos aí 4 cirurgiões que têm bastante experiência em ANEL, eu, Paula, a Jordana e a Belkis, que estamos ajudando a trazer o conhecimento. E com isso, nós conseguimos fazer com que aqueles alunos da campanha que necessitavam da cirurgia conseguissem ter essas cirurgias gratuitas. Então, a gente aqui prestigia o paciente que está recebendo uma cirurgia gratuita, o aluno que vai adquirir conhecimento, como nós fizemos isso nos congressos todo ano aqui em Maringá,
A firma do Paulo, né? O Paulo, que é o criador do anel, tem a Ferrara Ophthalmic, que também faz um entrosamento com esses colegas que passam a ser parceiros dele. E com isso eu acho que todos nós nos sentimos felizes de estar fazendo uma parceria para o bem comum. Jordana, queria que você falasse um pouquinho da experiência desse curso, como que você conheceu a doutora Edna, como, né, que tudo isso aconteceu. Olha, eu digo que quando tudo é feito para um bem comum, as coisas conspiram realmente ao nosso favor, né? Então, assim, foi uma coisa natural que, ao juntarmos, né, o Dr. Paulo com esse espírito inventor dele, que acabou criando o anel de Ferrara para tratamento do ceratocone, que já beneficiou milhares de pacientes. A doutora Edna, com toda esse acolhimento que ela tem, né, com um empreendimento tão bom como esse, possibilitou e viabilizou a realização de um curso como esse. Então eu acho que na vida a gente tem propósito. E quando a gente está cumprindo com o nosso propósito, que é beneficiar o paciente, que é beneficiar o colega, que é buscar o ensino, né, o aprendizado e a expansão de uma coisa que vai beneficiar a todos, eu acho que é gratificante demais, né? Então as coisas vão conspirando e vão conseguindo ser realizadas, e eu acho que é muito bom isso. Então só tenho a agradecer de ter essa oportunidade, né, de estar ao lado dessas grandes pessoas, Dr. Paulo, da doutora Edna, a doutora Belkis. Então assim, eu acho que é um curso que só veio para agregar, e junto ao empreendimento como esse, né, que assim somou, como todos já podem ver, né, na cidade de Maringá, eu acho que é um hospital que ficou magnífico mesmo. Então a gente ter a oportunidade de realizar esse curso e ser o primeiro curso a ser realizado nesse hospital realmente é uma grande satisfação. A gente sabe que até chegar aqui foi um longo caminho, foi um longo percurso, né, Dr. Paulo? Árduo, e hoje a gente vê como vocês têm levado qualidade de vida para as pessoas e como tem aumentado o ceratocone. Mas eu queria que a gente voltasse lá atrás um pouquinho para você contar como você conheceu o Dr. Paulo. Dr. Paulo, falar um pouquinho também de como foi o começo, né, do anel de Ferrara, e como as vidas se cruzaram, né? Eu vim para Maringá e montei o primeiro Excimer para cirurgia de miopia. Então todo mundo que tinha alta miopia ia lá procurar por mim para fazer uma cirurgia. E parte desses pacientes não eram cirúrgicos com excimer laser, porque o ceratocone causa miopia e eu não podia operá-los. Então eu me vi diante de uma fila, às vezes de transplante grande, porque muitos desses pacientes já não conseguiam usar as lentes e estavam com o córnea afinando. E aí uma vez nós fomos para os Estados Unidos, ia ter uma apresentação de tratamento de ceratocone com anel, e o Giba que viu. E o Giba falou, tem um curso aqui de ceratocone, vamos lá ver? Vamos. Por coincidência, né, o Paulo era brasileiro e a gente nem sabia. E a banca que estava lá assistindo o curso do Paulo meteu a boca no Paulo Ferrara, porque era uma coisa nova e que as pessoas não acreditavam naquilo. E a gente viu as topografias pré- e pós-operatória, e eu falava, Giba, mas a topografia está melhor. E o Giba, vamos lá falar com esse homem. E foi assim que eu conheci o Paulo, num curso nos Estados Unidos. E engraçado que o Paulo falou, mas o povo meteu a língua lá em mim, meteu a boca em mim, você acreditou? E aí eu fui para Belo Horizonte fazer o primeiro curso com o Paulo e fiquei totalmente encantada com os resultados que eu vi. E a semana seguinte, olha para você ver, ele nunca tinha me visto nem na frente dele na minha vida, ele não sabia quem eu era. Uma médica do interior, lá do Paraná, doida, que apareceu aqui. E aí, uma semana depois, eu liguei, você vem fazer a primeira cirurgia comigo? E ele veio. E desde esse dia, eu me acoplei a ele, eu gosto do resultado do anel. O anel, eu diria para você, Rose, que ele mudou a minha vida. Eu percebo que eu consigo ter um impacto na vida de jovens que às vezes eram excluídos de uma sociedade porque não enxergavam. Hoje a gente já tirou da fila de espera de transplante mais de milhares de pacientes. O anel hoje é feito em 60 países. Você consegue imaginar o que esse homem mudou na vida dessas pessoas?
E não só dessas pessoas, mas na nossa vida. Eu sinto que, é o que a Jordana falou, a gente tem um propósito. E esse propósito a gente vê no dia a dia, quando a gente vê uma criança enxergando e que estaria predisposta a ter um problema de visão. Então é muito bom você ter existido nas nossas vidas. Você lembra desse dia, doutor Paulo? Bom, foram tantos dias juntos, né? Que fica difícil lembrar os primeiros, né? Mas certamente essa história é interessante, né? Porque eu fui para a Academia Americana de Oftalmologia apresentar um vídeo que eu tinha feito, e como meu inglês é macarrônico, né? Eu já fiz tudo preparadinho para apresentar e pronto, sair embora e nem ter que falar nada, né? E nem responder nenhuma pergunta. E aí, era nessa época, em 95, na verdade, eram anéis implantados em pacientes com transplante de córnea. Então não eram pacientes com ceratocone ainda, né? E os resultados que eu obtinha fazendo o tratamento com anel nesses pacientes é que nos encorajou a começar a empregá-los para o tratamento do ceratocone. E o que nos motivou, né, que nos empurrou, né, que nos permitiu progredir na técnica, apesar das críticas, né, eram os resultados. Quer dizer, pacientes que não enxergavam e que passavam a enxergar. E nessa época eles choravam, né? Chegavam e eu chorava junto, porque era uma emoção. Choram até hoje, né? É uma coisa assim incrível, né? Porque chora pai, chora filho, chora todo mundo. E então, apesar das complicações, né, no início, né, que eram, né, a gente estava numa curva de aprendizado, né, apesar dos desastres, né, que eram reversíveis, graças a Deus, isso é uma das vantagens do anel, né? Você nunca tem um resultado ruim, né, que não possa ser corrigido, não possa ser socorrido. Então, daí para frente, em 98, foi quando fizemos o primeiro curso. E a doutora Edna... De lá, então. Foi, então, uma das primeiras participantes. E ela, então, é o que eu chamo o amigo da primeira hora, né? O amigo que acreditou, que confiou e que se dedicou, né? Que se convenceu do benefício, né? E abraçou, e até hoje, cada vez mais, né, ela se dedica a essa técnica, juntamente com o doutor Jordano, com o doutor Belkis, porque lá em Goiânia também, né, a gente começou a usar o transplante lá no seu hospital. Né? Há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade, num congresso, ter assim, a felicidade de conhecer o Dr. Paulo, e foi bem no início da liberação do implante anel intraestromal para o Serviço Único de Saúde, lá na UFG. Então, eu fiquei muito entusiasmada, porque como eles mesmos falaram, os pacientes ficam muito satisfeitos e emocionados com a volta da visão. E se tratam de pacientes muito jovens, né? Ceratocone é uma doença que comete pacientes com 12, 13 anos na adolescência. Então, quando eu vi aqueles resultados, eu fiquei muito entusiasmada e com a vontade, o ímpeto de conseguir expandir aquilo. O que a gente vê hoje é que o anel é muito divulgado aqui no Brasil. Porém, em países como os Estados Unidos, que às vezes tem uma burocracia maior para fazer pesquisas e tudo, e não temos talvez a expansão que o anel tem no Brasil, a gente viu aquela vontade de que essas outras pessoas do mundo afora pudessem conhecer um pouco mais de anel. E como que seria feito isso? Através de livro ou através de um curso. Então, conhecendo a doutora Edna, né? E juntamente com o Dr. Paulo, a gente inicialmente teve a ideia de um livro sobre ceratocone para médicos mesmo, para eles irem a fundo no assunto e terem acesso à experiência que a gente tem aqui no Brasil. E depois veio a ideia do curso, né, com a intenção mesmo de expandir esse conhecimento e mostrar os resultados que a gente tem mundo afora e beneficiar cada vez mais pacientes. E a doutora pode falar também o aumento que houve, né? Eu acompanho há muito tempo e de uns tempos para cá, praticamente a maioria dos pacientes que vêm são jovens e com ceratocone, né? A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório hoje, eu não posso nem dizer que representa a maioria da idade deles, até porque nesses últimos anos, 80% da minha clientela é paciente ceratocone, né?
Então, quando eu pego um paciente que já tem acima de 2, 2,5 de astigmatismo, eu já vou fazer uma topografia e é impressionante. O índice de ceratocone hoje é altíssimo. O que vocês, até como um alerta, lógico, tem a campanha Não Coça os Olhos, mas o que vocês acreditam esse aumento tão grande de ceratocone? Eu vou deixar o Paulo responder isso, porque o Paulo tem alguns conceitos que ele até relaciona com o raquitismo de algum tempo atrás, né, Paulo? Não, veja bem, até 1990 a quantidade de publicações sobre o assunto era pequena, porque a incidência do ceratocone ou era pequena ou não detectada. Mas o que aconteceu? Com o aparecimento da cirurgia refrativa, a necessidade de um diagnóstico melhor das condições corneanas dos pacientes, por causa de complicações provocadas pelo mesmo laser, levaram então a uma identificação de um maior número de pacientes com ceratocone. Então esse é um dos primeiros motivos que a gente vê, né, no aumento do diagnóstico da doença. O segundo é a mudança de hábito, né? Quer dizer, com a chegada das telinhas, dos computadores, né? Hoje, antigamente eu não podia levar a máquina de calcular para a escolinha, a gente tinha que fazer na mão. Né? Depois adotaram as maquininhas de calcular, depois os computadores, né? As telas grandes, e depois a coisa foi evoluindo. Então, cada vez mais, as pessoas começaram a ficar mais voltadas para o aprendizado em casa, né, em salas de aula. Associado a isso vieram os joguinhos, né? Primeiro os Ataris, aqueles negócios todos, que a gente fica, né, a gente mesmo adulto gostava de ficar na frente do computador brincando. E hoje em dia a indústria do jogo, né, desses jogos virtuais é enorme. O dinheiro que circula é muito grande. Então isso prende as crianças muito dentro de casa, é o dia inteiro jogando, então fazendo, né, uma interlocução, e então para de tomar sol. Eu ia perguntar o sol também, né? Para de o sol ele estimula uma glândula pineal, né, no cérebro que produz um hormônio chamado melatonina, que ele controla o seu ciclo circadiano. Né? Esse ciclo circadiano que produção de hormônios, né? Então, as telinhas, né, à noite, por exemplo, impedem a produção da melatonina, que induz o sono. Né? Então a criança fica dormindo até tarde, né? A luz azul é prejudicial, o olho seco induz a coceira. Então, todas essas mudanças de hábito, né, trouxeram também o aparecimento de vários tipos de distúrbio do comportamento e do ceratocone. Né? Então não é só o ceratocone, não é só o olho que sofre com isso, né? É todo o organismo. Então, Deus é tão perfeito que Ele colocou o sol e a luz durante o dia para estimular a hipófise a produzir a serotonina para você ter alegria e ficar acordado. E à noite, o escuro faz a hipófise produzir a melatonina, que te deixa mais calmo e mais adormecido. O que está acontecendo? As crianças vão para a cama, ou estão na televisão, ou estão com a telinha, com a luz, e a hipófise fica tudo descontrolada. Ela não sabe mais o que é dia, o que é noite, né? E aí vem os problemas de insônia, de hormônios, de ceratocone, de comportamento, e aí vai, né, Rose? Autismo, suicídio, depressão, e tudo isso está vindo disso. A gente fala ceratocone, mas é todo vem um pacote, na verdade, de coisas ruins. Na verdade, o olho faz parte do organismo, né, do indivíduo, então ele não pode ser isolado do contexto, né? É toda uma alteração de comportamento, alteração de hábitos, né? Eu lembro da minha mãe, porque 6 horas da tarde a minha mãe estava na porta, crianças, entra para casa, vem, está na hora de jantar. Agora não, agora eu vejo as mães, filha, sai de casa, vai brincar. Ao contrário, pelo menos. Hoje nem as galinhas vão pro puleiro, né? Na hora certa. E hoje também as mães, a gente sabe que tá cansada, hoje as mães não ficam mais tanto em casa com os filhos, trabalham, então a telinha é muito... Dá ali o computador, aí o filho às vezes para de chorar, a mãe vai fazer uma comida, então às vezes sem querer também acaba muito cedo dando telas né, para as crianças. Isso também é bem complicado, né? É a babá eletrônica. Eu vi uma entrevista do Augusto Cury sobre as alterações emocionais e psicológicas das crianças por causa do uso da tela.
Então, eu acho que todas as mães deveriam buscar ouvir essa entrevista no YouTube, que é muito boa. A gente pode dizer então que o ceratocone ele é mais um estilo de vida do que no genético, não se transmite. O pai tinha ceratocone, a mãe, o filho vai ter, não. É mais mesmo uma mudança comportamental. Não. Tem a genética. Tem a genética. Fala, Jordana, sobre São as isso. duas associações, né? A gente tem um componente genético, então se tem alguém na família que tem ceratocone, o índice é bem maior de chance da pessoa também desenvolver o ceratocone, somado ao fato de coçar os olhos, que é o principal fator que a gente sabe externo, que induz o desenvolvimento da doença, aí fecha o pacote, né, vamos dizer assim. Só que às vezes a pessoa não tem histórico familiar e o prurido ocular somente é capaz de desenvolver a doença. Então não cocem os olhos, essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar, né? Eu coçava muito, de tanto acompanhar vocês, eu já não coço mais os olhos. Hipótese nenhuma. Então, mães que estão me ouvindo, se vocês têm filhos que ficam muito tempo em tela, não permitam. A Sociedade de Pediatria orienta no máximo 2 horas por dia. E não dá as telas tão precoces, né? Porque hoje em dia a gente vê criança de 1 ano nas telas. E aquilo ali, além de causar uma dependência, que é como se fosse uma droga, a criança fica dependente daquele estímulo visual o tempo todo, né? E ainda tem a questão do olho seco, do prurido ocular. Você comentou uma coisa que é interessante, porque o joguinho ele desperta o prazer. Sim. Que acaba virando vício. É um vício, né? Entendeu? Por causa da secreção da serotonina e da dopamina. E quando você tira aquilo da criança, que vicia igual a cocaína. É o que acalma, né? E se você tira, que você está viciada, quando você tira, a né? criança fica agressiva, ela fica enlouquecida querendo Mas aquilo por de isso, volta. é assim da falta, né? Abstinência. O ceratocone, ele pode afetar um olho ou sempre quem tem ceratocone tem os 2 olhos? A doença de ceratocone é bilateral e assimétrica. Às vezes uma evolui mais rápido do que a outra. Porém, a gente tem ectasias corneanas que são muito semelhantes ao ceratocone em pacientes que têm hábitos unilaterais, que coça só um olho, ou que deita em cima de um olho, que tem hábitos que causam esse tipo de alteração. Um paciente que ele vem fazer um acompanhamento, apesar que eu já vi crianças vindo para cirurgia com 11 anos, como foi o caso semana passada, mas há casos do ceratocone ser detectado no início e não precisar ir para uma cirurgia e ser acompanhado, ou todos os casos de ceratocone são cirúrgicos? Essa sua observação é interessante. Né? E hoje em dia a gente recomenda até que as crianças comecem a fazer exame oftalmológico na idade pré-escolar. Nossa, aquele mais de 11 aninhos. Porque você vai detectar. E isso é importante através de um exame simples, né, que é a tomografia, né, é não invasivo, indolor, tanto a criança colabora. Né, então você pode detectar e tratar. Você tem como tratar o ceratocone antes que ele se desenvolva. Né? Que é justamente levá-lo para o sol e tomar riboflavina. Mas, doutor, por exemplo, aquele paciente, menino tão bonitinho que o doutor operou, até brinquei com ele antes dele tomar anestesia semana passada, ele tem 11 anos. A mãe teria que ter visto isso e já foi cirúrgico. Isso é porque avançou muito rápido ou a mãe teria que ter visto? Porque 11 anos é muito novo. Mas veja, né? O ceratocone ele é muito mais invasivo na criança do que no adolescente e no adulto. Então, quando ele aparece precoce, ele se desenvolve, se espalha e ele desenvolve muito rapidamente. Então, às vezes, em questão de 6 meses, quer dizer, a mãe levou para o exame de rotina com 8 anos de idade. Com 9 anos, quando chegou, já tinha um ceratocone 2, né? Por quê? Porque por essa característica do colágeno da criança nessa idade. E mais uma dúvida, uma criança que faz uma cirurgia de anel de Ferrara com 11 anos, essa cirurgia ela tem uma durabilidade? Essa criança vai conviver até para toda a vida? Com quanto tempo tem uma durabilidade? O anel é uma ferramenta que foi feita para ser permanente. Porém, nós não temos nenhum aparelho que meça com exatidão a elasticidade dessa córnea. Então, a gente acompanha esses pacientes anualmente fazendo as tomografias, às vezes até trimestralmente ou semestralmente ou anualmente, vai depender do caso. Se a topografia ou a tomografia tem variações pequenas, a gente acompanha. Agora, se isso começar a aumentar seriadamente, você vê que aumenta a refração, aumenta as medidas ceratométricas e
afinam a córnea, aí você tem que tomar outras providências. Hoje, com o uso da riboflavina oral e do sol, onde a gente tem ultravioleta, e o uso dos colírios antialérgicos e lubrificantes, nós temos cada vez mais diminuído o crosslink cirúrgico. Vocês sabem que eu sou de uma família que tem ceratocônia. Eu, o meu marido, as minhas 3 filhas e agora 2 netos. A Paula chegou a fazer transplante, a Juliana chegou a fazer anel. E a Luísa, com 3 aninhos, começou com 3,25 graus de astigmatismo e com uma córnea entortando. E eu não sabia o que fazer, porque eu não queria fazer crosslink numa criança de 3 anos, a indicação é acima de 8. E aí ficamos discutindo o que fazer, e discutindo com o Paulo, resolvemos fazer a riboflavina simulando o crosslink. Hoje o Renato Ambrosio já lançou isso no comércio em comprimidos, né? E o que eu tenho a dizer para você é que de 2017 a 2022, a minha neta hoje tem 2,75 de astigmatismo e aquela córnea que estava embicando, hoje ela está com astigmatismo simétrico. Simétrico. E a gente, o nosso papo poderia ir muito, né? Eu queria, doutor, também que o senhor falasse a emoção que o senhor sente, que cada um deixasse aqui. E eu sei que depois a gente vai voltar, porque tem outras pesquisas que vocês estão, né, com lentículos, mas acho que isso aí pode ficar para um outro podcast, porque vocês estão sempre estudando, sempre trazendo o bom disso, né? Sempre avançando para as pessoas terem uma qualidade de vida, porque nada como a gente poder melhorar a vida de alguém. Mas eu queria que o senhor deixasse assim, o sentimento que o senhor tem de trazer isso para as pessoas, né? De poder ser eu falo que vocês têm mãos abençoadas. Eu acompanho a doutora Edna as meninas e eu falo, meu Deus, que mãos, né? Que bênção que vocês têm, não só as mãos, mas quando tá ali é tão bonito. Mas qual a sensação do senhor? Bom, agora a alegria é ver a quantidade de gente que a gente pode ajudar cada dia mais por uma conquista dos nossos colegas que se propõem a aplicá-la, né? E um desejo contínuo de melhorar, né? Porque o que é bom pode sempre melhorar, né? Então, se você acha que você sabe tudo na vida, a partir desse momento você passa a perder e desaprender. Então, o que a medicina hoje, amanhã já pode não ser. O que a medicina trouxe de melhor para mim nos cursos são os amigos que a gente conta, né? A Jordana, eu tenho como uma filha, né? A Jordana, o Paulo é um irmão. Então, hoje a gente conhece a oftalmologia nacional e eu acho que essa oftalmologia passa a ser uma família, porque a gente está perto um do outro praticamente todos os meses. Durante a pandemia nós ficamos separados, eu acho que todos nós sentimos falta um dos outros. E você, Jordana? É um sentimento de muita alegria e satisfação, né? Porque assim, a gente conseguir ver o sorriso no rosto daquele paciente que voltou a enxergar, a família toda envolvida, né? Só o paciente para ter a noção do que aquilo impacta na vida dele, né? O que é aquele paciente sem enxergar na sociedade. As pessoas não entendem, mas por que você não usa um óculos? Mas quem tem o ceratocone avançado, não adianta usar o óculos não vai resolver o problema daquele paciente. Então, é uma deficiência que tem que ser considerada, né? E tem que ser divulgada, para que as pessoas entendam o que é e evitem o desenvolver da doença, né? Então, acho que nosso propósito aqui é expandir essa informação, esse conhecimento, o conhecimento para os colegas poderem beneficiar outros pacientes, o conhecimento para que os pacientes possam entender e tentar evitar. E é o que eu ia falar, né? Porque quando você distribui o seu conhecimento, que nem vocês, né, que tem agendas abarrotadas, né, e fecham a agenda para vir a se dispor a ensinar outras pessoas o que vocês sabem e que essas outras pessoas vão facilitar a vida de outras pessoas, é muito bonito, né? Dispor a passar o conhecimento de vocês, né? E eu vejo ali dos alunos de poder estar usufruindo. Deixa eu aproveitar um pouquinho da doutora Edna daqui, deixa eu aproveitar um pouquinho do doutor Paulo. Então isso é muito bonito quando você partilha
o conhecimento, né? Tudo que é partilhado também volta mais, né? Volta, e a vida é uma energia, né? E você tem energia positiva e negativa. A positiva retorna e a negativa retorna também. E ontem, durante a revisão dos pacientes operados, nós tivemos o privilégio de ver o depoimento de uma mãe na sala de aula para todos nós, que ela chorava, né? E aquele momento é uma coisa que acaba mexendo com todo mundo, porque você vê uma pessoa humilde, tinha uma filha com um problema sério de visão e ela não tinha onde recorrer. Então a gente vê que a gente impactou numa criança de 15 anos e que operou num dia e um dia depois, não foi dos pacientes meus, foi uma paciente operada aqui no curso. No dia seguinte, Rose, ela estava lendo 20/20 de visão sem correção. Gratificante, então parabéns para vocês, vou liberar vocês porque tá continuando o curso, foi muito bom esse bate-papo, vai ficar salvo para quem quiser assistir e depois a gente tem que voltar para conversar dessas novidades que a gente já tá sabendo aí de lentículo e vem muita coisa de anel novo que já vai vir, a gente tá podendo divulgar, é um prazer estar aqui com vocês três. Obrigada Paula e obrigada. O Almodicast vai ficar salvo, tem muito material legal e obrigada. Foi um prazer dividir aqui com vocês.